Bem-vindos ao episódio 29 do Money Down by Bet Nacional, patrocinador oficial do nosso programa, do nosso show. Cara, a gente tem muita coisa para falar hoje, principalmente sobre o draft, mas você já respeitou o meu Knicks hoje? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Cara, esse draft foi uma mistura de loucura com algumas previsões. A gente fez o nosso mock aqui há 2 semanas atrás e as primeiras 7 escolhas a gente cravou. Teve a troca ali do Jaguars com o Browns, mas as escolhas foram as mesmas que a gente tinha definido. Aí depois começou aquela loucura de draft que é impossível acertar as 32 na primeira rodada. Eu não acho que eu nunca vi ninguém acertar um negócio desse. É loucura. Cara, eu vou começar com você, Tulinho. O que mais te chamou a atenção nesse draft? Teve alguma escolha? Algum cara que se deu muito bem? O que na tua cabeça, assim, vamos falar mais do primeiro dia e do segundo, mas teve alguma coisa assim que, porra, tu falou, caraca, isso abriu minha cabeça. Cara, a gente sabia que a classe DT era muito boa, só que eu talvez não esperasse que 5 DTs estivessem no primeiro round, entendeu? Eu acho que é uma coisa, eu não lembro de ter acontecido alguma vez na NFL, mas essa corrida de DT foi uma loucura no primeiro round, né? A galera já saiu pegando o Wilson Graham já era cotado para sair lá em cima e já veio, se eu não me engano, o próximo Walter Nolan no Arizona e começou a vir uma corrida assim muito forte de DT que a gente não esperava tanto, eu acho, né? Eu botava outras picks de outras pessoas, só que aí quando saiu esse boom, aí acabou pressionando os times também a pegar DT, aí acaba enchendo o primeiro round de DT, uma coisa que eu não esperava tanto, assim. Eu sabia que tinha muito talento, mas por ter muito talento, eu acho que a gente pode pensar em outras picks antes, porque eu falo assim, eu ainda vou ter um DT no segundo round para pegar, por exemplo, porque tem muito talento na classe. Aí acaba caindo mais, eu acho, os DTs, só que foi ao contrário, a galera vê muito talento mesmo nele e saiu. E a gente vê, é comum essas corridas, né? A gente já viu em ocasiões de wide receivers, de corners, até de offensive tackles, né? Isso é bem comum, essa era uma classe, inclusive, que tinha muitos, né? E você, Fofo, o que te chamou a atenção assim? A verdade seja dita, eu estava até conversando com meu irmão durante o draft, que assim, a maioria esmagadora das escolhas foram trenches, né? Foi o que a gente conversou. Se você tira os 10 DTs e os OLs do primeiro round, acabou o primeiro round, assim, teve, sei lá, 3 recebedores, 2 QBs, 2 corners, 3 corners, assim, não são nem 10 escolhas que não foram trenches, né? Então, assim, acho que esse foi um draft muito marcado por isso, muito marcado por trenches, por se preocupar com isso, tanto que o número de DBs que saíram 10 DBs a menos do que no ano passado. É um número pouco, que abre os olhos, né? Assim, porque, querendo ou não, você pensa num ciclo, você pensa que vai ficar mais ou menos os mesmos números, então assim, a gente viu muito trenches nesse draft, e eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a classe de QB, acho que todo mundo esperou que a gente ia ter QB saindo muito mais cedo, e foi muito mais parecido com o draft do Kenny Pickett, do Malik Willis, que os times foram deixando os QBs caírem pro final, e assim, e caras que a gente achou que iam sair no terceiro, no quarto, saíram no sexto, sétimo, ou nem draftados foram, então assim... eu acho que essa queda dos QBs foi uma parada que me chamou a atenção, mas que já vem sendo nessas classes que não tem tantos QBs lá em cima, tem sido comum, né? Essa é a verdade. E é o que o Toninho sempre fala, a NFL é muito cíclica, né? A gente passou de uma última fase aí dos últimos 5 anos, onde a liga estava focando muito no jogo aéreo. Então o que eles precisavam? Eles precisavam de corners, eles precisavam de wides, caras que conseguissem ir até atrás do quarterback, tackles que protegessem. Agora a gente já viu essa classe de running back trazendo um pouco mais de valor para os running backs e a galera focando também ali no interior da linha defensiva, né? Porque é onde você precisa parar o jogo corrido do adversário. Assim, na minha cabeça, assim, me lembrando, eu acho que a gente teve um reach no corner, que saiu na 29ª rodada, eu acho, na 29ª escolha, acho que foi pro Bills, o Hairston. Que é de Kentucky, né? Isso. Eu não esperava ele sair no primeiro round, é um cara que, assim, me assustou um pouco nessa primeira rodada, e me assustou também a postura do Giants. Eu não esperava o Giants ter essa ousadia para voltar no primeiro dia e tentar pegar um quarterback, porque assim, se a gente olhar pro draft do Giants, a gente vê uma primeira escolha muito segura, num grande prospecto defensivo que vai impactar o jogo agora. Sim. Então, quando a gente olha para o Giants, a gente vê um GM e um head coach que estão ali na corda bamba. Sim. E eles precisam ter um bom ano agora. Então, a escolha do Abdul-Kader faz jus à situação que a gente está. Agora, a gente ter essa ousadia para voltar no primeiro round e pegar um quarterback que não vai impactar agora, para mim foi um pouco assustador.
E mais ainda quando você traz um quarterback que está, na minha opinião, ali o mais longe de estar pronto entre os 3 primeiros. Eu acho que o Cam Ward é um cara que pode jogar, o Sanders é um cara que pode jogar, mas o Jackson Dart, ele pelo sistema de Ole Miss, ele é limitado ainda para jogar profissional. Né? Então isso me assustou um pouco nessa primeira rodada. Gostei da ousadia do Giants como torcedor, preferi o Sanders, e agora a gente vai entrar nessa novela, né? Shadow Sanders. Para quem não conhece, um quarterback que mudou um pouco da visão sobre a faculdade de Colorado, né? Ganhou muita atenção lá, muito por conta do pai, que é o head coach. Né? A gente tem um dos melhores jogadores que já passaram, talvez o melhor na posição de corner. Enfim, acho que tá no debate, com certeza. Top 5, com certeza absoluta. É um cara que impactava também na parte ofensiva, um cara que mudou o programa de Colorado, trouxe muita atenção para lá, muita mídia. São 2 caras que são muito midiáticos. E o que aconteceu foi que, quando acabou a temporada do college football em novembro, dezembro, o Sanders era disputado, talvez, uma primeira escolha geral. Algumas pessoas falavam sobre quem é melhor, Cam Ward ou Shadow Sanders. Né? E aí, 4 meses depois, o Shadow Sanders caiu para a 5ª rodada do draft, onde aconteceram até coisas esquisitas, né? Como pegaram o telefone privado dele para passar um trote, dizendo que ele tinha sido draftado pelo Saints. E aí já saiu a notícia que foi o filho do coordenador defensivo do Falcons. Gente, assim, assustadora essa história. Loucura. E esse moleque aí vai tomar uma chinelada do pai que vai ser... Né? E assim, para o Atlanta Falcons ter botado na reta, né, ter pedido desculpa, é porque sabe que se não fizesse isso ia dar uma merda muito maior. Com certeza. Sim. Né? Então, basicamente, essa é a história do Sanders. É um cara que há 4, 5 meses atrás estava cotado para ser primeira ou segunda escolha geral e acabou caindo para o 5º round. Muito se fala sobre a entrevista, né? Primeiro, a dificuldade em alguns fundamentos, né? Footwork, mecânica demorada, apesar dele ser preciso, muitos passes foram, né, na linha de scrimmage ou menos de 10 jardas, que ele mandou mal nas entrevistas, né? Que ele não participou do combine. Mas assim, não é a primeira vez que a gente vê um quarterback cair. Nesse nível a gente viu, eu falei até do Malik Willis agora há pouco, né? Mas assim, o que eu digo assim, não é a primeira vez que a gente vê um quarterback não participando do combine, não mandando bem nas entrevistas, né? Só que o problema, eu acho que o Lamar Jackson até, eu acho que não, eu não lembro se ele não foi só o 4-yard dash, mas eu acho que ele não participou do combine geral. Eu acho que ele não correu o 4-yard dash, eu acho que ele passou a bola no combine, não lembro agora. Mas o ponto muito se fala também sobre a arrogância dele, né? Sobre essa parte da mídia trazer um pouco de malefícios para o time que draftar ele, né? Pressão também. Também não é o primeiro quarterback arrogante que a gente vê no draft. Acho que o que assusta de verdade é você cair de uma primeira, segunda para um 5º round. Eu acho que isso é muito diferente de tudo que a gente tem visto, né? E até a gente pensando em valor do prospecto, a gente sabe que muitos QBs que foram draftados antes dele, tinham muitos problemas também, sejam outros problemas diferentes do dele. Mas você sabia que os caras eram menos QBs que eles e estavam sendo escolhidos na frente. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo sabe que quando você escolhe um prospecto no draft, ele tem alguns problemas, só que você fala, as qualidades dele vão ser melhor que isso. Aí chegou o Sanders, tu viu os QBs e falou assim, cara, ele pode ser muito arrogante, ele pode ter o pai nas costas, mas esse cara aqui não é mais QB que ele, cara. A NFL, no final de tudo, todos os GMs, todo mundo, o que eles querem? Vencer. E literalmente na NFL é muito vencer a qualquer custo, cara. A gente já viu tantos casos de, tipo, sei lá, atleta que tem violência doméstica e volta a jogar na NFL porque é um bom atleta. Tem atleta, Kareem Hunt, por exemplo, tem um vídeo dele chutando uma mulher, tipo, na cabeça no hotel lá, e ele voltou e joga na liga normal. Entendeu? Então, tipo assim, a liga pensa em vencer. Se você é um atleta com potencial, você vai estar lá. Entendeu? Esse é o ponto. E aí você fala, ele quer um tanto assim, só porque ele é um cara arrogante, só porque a entrevista dele foi... Isso é meio estranho, assim, no geral. Eu acho que, pra mim, eu tava até, enfim, vi um pouco da galera da mídia lá fora conversando, e eu acho que a maior, além, claro, dos problemas fora de campo, foi a preocupação sobre a capacidade do Sanders de ser um QB profissional, ou seja, de entrar, ler uma defesa, de instalar um pacote, de conseguir chamar ajustes na linha, de ser um QB profissional, né, cara? Como são os caras da NFL, né?
Enfim, é por isso que a gente sempre conversa sobre como tem caras que eram gênios no college, tipo o Johnny Manziel, que chega na NFL e não consegue. Porque o cara ele é rogue, ele joga do jeito dele, ele faz o que ele quiser. E assim, tem alguns caras que não transicionam em ser um QB profissional na NFL. Eu acho que muitos dos times estavam com a preocupação do Sanders não ter essa capacidade de ser um QB profissional na NFL, porque assim, a NFL já errou 1 milhão de vezes em pegar caras que não eram profissionais, né? Então assim, Jamarcus Russell, enfim, não adianta eu ficar. E outro ponto é o Sanders, ele tem uma tape, ele tem assim, jogando, ele é um cara que, às vezes ele é muito 880, então você vê um passe que parece ser um passe de rotina pra ele, é um passe que é muito ruim, e às vezes um passe que é impossível ele acerta, então ele é um cara que beira ali um pouco a inconsistência, talvez. E a gente sempre conversa sobre como é valorizado a consistência na posição de QB, né? Então assim, eu acho que um time não quer ficar na mão do QB deles, Mitchell Trubisky, né? Não quer ficar na mão do QB deles ter um dia bom, um dia ruim. Se tiver um dia bom, nós vamos ser campeão do Super Bowl. Se tiver um dia ruim, a gente não vai conseguir ganhar 2 jardas. Então, assim, eu acho que os times levaram todas essas coisas em consideração. E, assim, pensando nos times que de fato precisavam de QB, né? Porque vamos entrar nesse mérito. Não eram 10 times que precisavam de QB. Eram, sei lá, 6. E acho que todos os times que precisavam ou que tinham essa capacidade de draftar um QB decidiram passar nele por isso. Não só pelos problemas extracampo ou afins. Enfim, além das entrevistas que a gente não sabe como foi, porque ele não estava lá. Muito burburinho também. A gente não tem como saber todas as coisas. Eu estava até conversando com o Toninho. Eu tive a oportunidade de assistir o Cam Warren e o Sanders ao vivo. E eu, por incrível que pareça, eu gostei muito mais da postura do Sanders em campo, da forma como ele ganhou o jogo. A gente sabe que tem dias e dias, né? Tem dia que você pode jogar o seu melhor e o outro jogar o pior. Mas era um cara que eu queria no meu time, sabe? Então, assim, a ponto de eu assistir o college, assistir o tape e falar, cara, ainda com os defeitos dele, eu quero ele no meu time, para um cara cair pro 5º round, é uma sensação esquisita, né? E, de novo, eu estava até conversando com o Toninho, acho que a gente falou sobre isso também, ele tinha um fit muito legal para ir pro Raiders, cara. Porque o Geno Smith tem 2 anos, né? Lá no Raiders, é um cara que já tá velho. E o comp do Sanders é muito fit ali com o Geno Smith. Então era um cara que podia sentar ali 1 ano, aprender, mas eu ouvi um lado também que, assim, é uma pressão muito forte você ser um quarterback reserva na NFL e o seu pai ser muito ativo na mídia, né? Porque aí imagina, o Dino tem 1, 2 jogos ruins, o cara já tá lá falando, tem que botar meu filho pra jogar, não sei o quê. E aí é uma pressão que talvez alguns times não queiram entrar. Exato. Assim, né? E assim, falando sobre o próprio Raiders, é um time que ele só foi pegar QB no 6º round, né? E aí pega um Edelman, o projetinho de Edelman deles lá, que é aquele Tommy Mellor, e eles vão atrás dizem aí que foi uma escolha do Tom Brady, né? Dizem que foi o Tom Brady que falou que gostou do cara de MDSU, mas enfim, não sei se é certeza. Eu tava lendo sobre o draft do Raiders, a gente conversou se foi um draft bom ou ruim ontem. Eu tava lendo sobre, na página do próprio Raiders, e assim, pelo que eu entendi, o Tom Brady teve dedo nessas escolhas, né? Tanto do Tommy Mellor quanto do Cam Miller no 6º round. Então, enfim, talvez a organização do Raiders quer evitar a polêmica, eu acho. Assim, Pete Carroll, né? Fica aqui a nossa torcida para que o Sanders dê certo. Com certeza. E assim, uma coisa é certa, gente, eu vou falar para vocês, acho que como atleta, e eles dois aqui também pensam da mesma forma, o que esse cara vai querer provar que tava todo mundo errado, amigo, quando você bota um tipo de gasolina, a motivação dessa num atleta... E com todo respeito, eu acho que ele foi para um time que vai valorizar ele, assim, porque o Browns, mesmo tendo 5 QBs... o problema é que o Browns é uma bagunça. Eles não vão entrar na temporada com todos esses QBs, vai ter QB sendo cortado aí. Eu chutaria o Flaco e até o Watson. Seria legal o Hard Knocks lá. Sim. Ia ser maneiro. Ia ser vendido. Eu acho que tá na hora deles se livrarem do Watson. Chega, né? Você pensa, por exemplo, no McCord que sai pro Eagles. O McCord não vai jogar, gente. Todo respeito, o McCord não vai jogar. O Jalen Hurts acabou de ser campeão. Aí a gente pensa no Ewers pro Dolphins. Se o Tua ficar saudável, vai ser o Tua a temporada inteira. Eles não vão bancar o Tua. Não, e o Ewers, engraçado é que o Ewers ele podia ter mais um ano de college. E ele ganhando 8 milhões. 8 milhões. Aí o salário dele na NFL pelo round que ele pegou, ele deve ganhar por volta de 800 mil. Eu vi uma galera falando que a galera lá de Texas estava apertando ele pro Atman jogar. E aí era assim, a opção dele não tinha, dizem, né? Eu vi um rumor de que ele não tinha nenhuma opção. Era ou vai pro draft ou transfere.
Transfere, mas aí ele transferindo ele ia ganhar grana. Mas o Carson Beck, por exemplo, de Miami, ele sabia que ele ia ser um late round da NFL. Ele foi pra Miami. Pra fazer eu acho que até, se não me engano, a namorada dele é uma jogadora, o líder, alguma coisa de Miami, ele foi pra lá por causa disso. E ele em Miami vai ganhar muito mais dinheiro que ganharia num late round da NFL. Inclusive, vocês viram a declaração que ele deu essa semana? Eles chegaram falando, o Ken Morris foi draftado no primeiro escolha geral e tal. O coordenador ofensivo falou que ele falou isso, né? Se foi draftado no primeiro escolha geral, como é que você tá se sentindo tendo que assumir aí o Ken Morris e tal? Ele falou, galera, eu assumi um cara que foi campeão eu assumi em Georgia pra um cara que foi campeão de 2 vezes do National Championship. Vocês perderam no Pop Tarts Bowl, não tô nem aí, isso pra mim é normal, não sei o que lá. Cheio de marra, meu. Chegou cheio de marra. Eu acho que esse ano ele vai dar o que falar lá em Miami. Bom, vamos falar sobre os winners e losers. Obviamente a gente não vai falar sobre todo mundo. Cada um vai citar um time que acha que venceu, cada um vai citar um time que acha que perdeu aqui. Vocês querem começar com vencedor ou perdedor? Vencedor, né? Vencedor vai falar de coisa boa. Então vamos começar você, Tuninho, pra você. Quem foi seu vencedor nesse draft? Cara, eu sei que é um pouco... Não, né? Não, já mas pô, você pode ver o ranking de todo mundo botou alto, tá? Mas, enfim, eu acho que o Patriots foi um vencedor nesse draft, tá? Primeiro, precisava de muita ajuda na linha ofensiva, isso a gente sabia, né? Eles foram atrás da free agency de 2 jogadores, experientes na liga, né? Pegaram o Brad Barris, center, que já jogou no Minnesota, enfim, e o Morgan Moses, que já rodou em vários times, mas um right tackle com produção. Ele ainda produz bem na NFL, para ver na PFF e em outros quesitos, ele é um bom tackle ainda mesmo com uma idade elevada. E a gente consegue trazer 2 caras que vão se titular na linha ofensiva, o Will Campbell e o Jared Wilson, para mim é o melhor center do draft, de Georgia, que vem de uma universidade forte, a gente sabe a fisicalidade da galera de Georgia, o que eles sempre trazem para a NFL, impactam no jogo. Então a gente vai ter 2 titulares para a linha ofensiva. Cara, pega um wide no segundo round, que é o Williams, que tem muita gente ele muito alto, entendeu? Eu, pra ser sincero, cara, não era um wide que eu mais amava, eu acho ele um cara baixo, eu acho que ele podia ter outras comps pro ataque do Patriots, mas os caras acham que ele pode ser o cara, então pra mim tá tudo bem, pode ser mais um titular no time, você já sai com 3 titulares, tirando o kick, long snapper, que até que não pegava long snapper desde 2021, só que eu acho que o grande prêmio do Patriots no draft, que eu achei, foram 2 caras do 5º round, que o DT de Florida State, Joshua Palmer, se não me engano, e o Brandon Swinson, o pass rusher de LSU. Eu acho que são 2 caras que tinham talento para sair antes disso e valores muito bons para o 5º round. E eu acho que ambos vão ter rotação. Então, ambos eles vão ver muito campo esse ano. Pode ser que não sejam os caras de estar todos os snaps em campo, mas eles vão ter muito campo esse ano. E eu acho que quando você chega no draft com 5, 6 caras que vão estar ativos no campo para você é um vencedor. E você, Fofo? Eu acho que eu fiquei entre 2 times, né? Mas como a gente já falou de Giants, eu acho que vale eu falar um pouco sobre o Seahawks, que foi um time que eu não vi ninguém criando muito caso, só que eu acho Só para complementar, a gente falou do Giants, mas eu esqueci de falar uma pick muito importante pro Giants, que foi o running back. Sim. Né? O Scarabout, que também foi, uma excelente escolha. Era uma need do Giants, a gente só tem o Trace lá como running back. Então a gente pegou o Abdul Carr, a gente teve a ousadia para pegar um QB e ainda pegou o Scarabout, que é um cara que tem... De verdade, seja dito, o DT, o Darius Alexander, há poucos meses atrás era cotado para sair no final do primeiro e sai no 3º, né? E eu acho que pro Giants, assim, vendo, talvez seja um dos melhores running backs para se complementar o Tyron Trace, né? Eu acho que é um cara mais leve, um cara que recebe muito bem passe, um third down back. Faz tudo. Não, ele faz tudo, mas ele é um third down back, mas ele também não é um power back. Que é tudo que o Ken Scarabout é, pra mim. Ele é tipo... o power back e é o Ken Scarabout na classe. E é um cara que traz muita aura. Eu acho que o Giants precisa disso também. Um cara que, mano, vai chegar, vai movimentar aquele ataque, vai jogar todo mundo pra cima, porque ele é um cara de muita energia, assim. Gosto muito de jogador. Mas falando de Seahawks, né? É um time que não tinha a escolha mais alta do mundo, mas pega o Grey Zabel, que é um cara que é all around ali na OL, é um cara que cresceu muito nesse pré-draft, assim, foi subindo assustador, teve um senior bom impressionante. Enfim, é um cara que pode jogar no interior da linha em qualquer lugar, de verdade, center ou guard, vai ser um cara com um frame excepcional para a NFL. E ele, segundo round, pega o Nick Mulworthy, né? Enfim, perdão a pronúncia, mas aqui o nome é loucura. É um cara, enfim, é um cara, fisicamente ele é uma máquina, mas é um cara um pouco cru em cobertura. Ano passado foi o melhor ano dele em cobertura, inclusive. Mas é um cara que, assim, a gente já viu o Seahawks fazer muito bem com safety gigantes, assim, Ken Chancellor, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, acho que ele vem complementando bem uma defesa que já é fisicamente absurda. O Seahawks, você vê as pessoas que jogam na defesa, Tariq Williams, só caras, assim, fisicamente grandes. E, assim, se você continua entrando nesse draft, Seahawks fez várias outras boas escolhas
ao longo do processo de draft. Eu gosto do Torrey Horton de Colorado State, que sai bem pro final. E eles pegam o Damian Martinez, running back de Miami, que pra mim é um dos sleepers de running back. Acho que é um cara que me lembra um pouco o Pacheco, um cara muito vertical, ele é downfield pra caramba, enfim, é um cara que ano passado abriu um pouco os meus olhos assistindo os jogos de Cam Ward. Fui ver o Cam Ward, acabei me impressionando, ficando até um pouco agradado com o jogo do Damian Martinez. E eu achei que, assim, eles não tiveram muitos erros gritantes e o Seahawks teve muitas escolhas. Eu acho que eles trazem depth para o L, eu acho que eles acertam muito bem em pegar o Elijah Arroyo, o tight end também de Miami, talvez um pouquinho cedo no começo do segundo, mas é um cara que com certeza vai ganhar playing time, assim, atrás do Noah Fant. Enfim, eu acho que eles buscam e eles conseguem cumprir bem. E assim, no final não posso deixar de citar o Jalen Murrow, mas o Patrick deteste ele. Não detesto ele. Eu acho que ele tem talvez o maior ceiling Com dessa certeza, classe. com certeza. Mas ele é bem cru. Mas Eu acho que ele é cru, mas assim, acho que ele vai pra uma situação boa. Assim, e assim, vi muita gente falando sobre ele não jogar de QB também na NFL, talvez fazer uma função mais parecida com o Taysom Hill. Eu vi um cara levando essa situação imaginária. Enfim, eu acho que ele é um cara que com certeza ele vai entrar em campo, mesmo que não seja como QB, mas eu acho que ele tem 2 anos para se desenvolver como um passador em Seattle, atrás do Sam Darnold, que é um cara que teve um ano bom ano passado, é um cara que aprendeu bastante já na NFL. Ele tá há quantos anos o Sam Darnold? 7 anos? 7 anos. 7 anos na liga, então assim... 2018 foi o primeiro ano dele. Isso. E ele entra na liga jovem também, então o cara que não tem nem 30 anos ainda. Então muito jovem. Então eu acho que o Jalen Murrow vai para uma situação boa, e o Seattle, com todo respeito, eles estavam no direito de apostar em alguém, né, nesse momento de buscar um QB. Assim, na minha opinião, acho que é unânime aqui entre a gente, eu separei o Baltimore Ravens como um dos vencedores desse draft. É um time que tem poucas needs, né? Eles precisavam de mais um wide receiver no grupo, porque o Flowers se machucou, eles acabaram ficando meio baleados ali no final da temporada, mas pegaram o DeAndre Hopkins, que a gente sabe que não é mais o DeAndre Hopkins de 10 anos atrás, mas ainda pode produzir, né? Até porque, vamos ser bem sinceros aqui, o forte desse time é o jogo corrido. Sim. Quando a gente tem um backfield com Lamar Jackson e Derrick Henry, você tem que ser um run first. E a sua defesa? A gente tem uma defesa do Ravens muito forte. A gente tem de um lado o Nate Wiggins, que acabou de ser draftado ano passado, né? Corner de um lado, do outro a gente tem o Humphrey. A gente tem o Kyle Hamilton também, que vem já de 2 anos atrás, eu acho que, se eu não me engano, no draft, que assim, tem jogado muita bola. Se eu não me engano, foi a Pro, né? Essa temporada não tem selecionado. Também não tenho certeza. Mas eu acho que foi. Acho que sim. Enfim. Mas o Xavier McKinney e ele, eu acho, se eu não me engano. Mas um dos bons safes da NFL, sem dúvida. Com certeza. Com certeza. E aí, no primeiro round, eles pegam mais um safety, né? O Malachi Starks, de Georgia. É um cara que complementa o Kyle Hamilton e eles podem jogar de diversas formas, fazendo esses disfarces na defesa, né? Um cara que pode aproximar, um cara que pode recuar, pode deixar o Kyle Hamilton mais solto para jogar embaixo. É um cara que vem para agregar já no dia 1 aqui, já vem para ser titular, né? E aí no segundo round eles têm uma escolha do Mike Green, de Marshall, um cara que tinha ofertas para várias faculdades absurdas, escolheu ficar em Marshall, né, pelo programa. É um cara que a gente sabe que dentro do campo vale muito. É um cara que, é jogador de bola, pass rush nato ali, sabe? Tipo, consegue desenvolver e bater de frente com os melhores tackles aí, vai entrar na NFL e vai mandar bem. O problema é fora do campo. Então, só que eu acho que ele caiu num lugar, numa cultura que vai ajudar o jogo dele, vai ajudar ele a ser uma pessoa melhor fora do campo. Né? E ainda no segundo round, o Baltimore Ravens ele pega o tackle de LSU, me fugiu o nome agora? Acho que já foi no terceiro, o Emery Jones, não é? Foi no terceiro? Foi no terceiro. Foi o Emery Jones. Achei que eles tinham 2 picks no segundo. Eles pegam o tackle de LSU que vem para jogar de guarda. O cara tem 315 pounds. Gigante. E a posição de guarda é uma posição que o Ravens queria melhorar. Né? Talvez esse cara não entre jogando agora, mas é um cara que vai melhorar com certeza essa linha ofensiva e vai manter o forte estilo de jogo do Ravens. Né? Então, para mim, foi um draft bem sólido do Ravens, pensando no que tinha de valor disponível e o que eles precisavam. Né? Então, falando sobre os perdedores agora, vou voltar para o Tulinho. Quem você acha que mandou mal, assim, que... Cara, eu acho que o Saints mandou mal. Porque o que acontece?
o primeiro round eu acho deles sólido, eu acho que o Kevin Banks é um baita tackle, eu acho que eles pegaram no primeiro round, eles precisavam, e foi uma pick pra mim bem tranquilo, o que eles achavam era o cara deles pegar, isso não é um problema. Mas aí vem o segundo round, eles pegam o Tyler Shaw, QB de LSU, que tá, se eu não me engano, 6 anos no college. Ele, pra ter uma noção, ele é mais velho que o Brock Purdy. Yeah. E tipo assim, lá no Saints, a gente precisa de uma pessoa como QB lá, isso não tem dúvida. O Derek Carr não é a solução, tá? Mas hoje, quando você pega o Tyler Shaw, eu acho que o Derek Carr dorme muito tranquilo em casa. Ele tá, ó, tranquilo, não você nem... o Spencer Rattler. É o Spencer Rattler, tá tranquilo. Eu acho que nem de segundo QB ele cai. É um cara bem contestado, jogou um ano bem assim no college. O resto dos outros anos que ele tava lá... Olha que ele jogou muitos anos. Olha que ele jogou muitos Você ser anos. promessa com 26 anos é foda, mano. Exatamente. Então, tipo assim, o cara... Pra gastar um segundo round com ele, eu acho que se fosse um quinto, talvez, tipo assim, eu vejo alguma coisa nele, vai que... Mas, pô, um segundo round, achei muito alto. E as outras picks, cara, são jogadores que eu acho que tinham outros valores. Eles pegam um DT de Flórida, que eu acho que tinha outros DTs melhores no board no terceiro round. Eles pegam um safety de Virgínia que eu gosto até, mas, cara, não é a solução ali pro Saints. Eles... Hã? O Sanker. O Sanker, né? Só que, pô, eles pegaram na free agent Justin Reed, eles têm um Tyron Matthew, então, tipo, será que é uma need deles? Eu acho que o Sanker é até pra jogar de níquel na NFL. Mas eu não vejo ali, tipo assim, pô, que eles pegaram mais um cara que realmente sabe se vai ver campo. A verdade é que o Saints precisa de muita coisa. Exatamente. E assim, eles arrumaram poucos jogadores que vão ser starters no dia 1. E aí fica isso. Eu acho que eles precisavam talvez de pass rush. Muita gente tinha botado o Saints pegando até pass rush lá no início. Vem com ninguém no draft, assim, de pass rush, então eu acho que... E você, Fofo? Cara, eu tenho pra mim como perdedor o Packers. De novo, uma situação parecida com o Saints. Tem um first round agradável, sabe? Eu acho que o Matthew Golden é uma boa escolha. É um time Depois de quase 22 anos sem pegar um wide na primeira o escolha. Aaron Rodgers deve estar mordendo o punho, meu irmão, de raiva. Enfim. Mas assim, eles com certeza é uma escolha pro Jordan Love, né? Eles não querem repetir o erro, né? Não, e assim, com todo respeito, a gente até brincava que o Packers tinha 6 wide 2, né, no roster deles, porque assim, você não tinha um cara que chama essa responsabilidade como esse seu wide 1, esse cara que é o X, que é o cara que, enfim... E o Matthew Golden vem pra ser esse cara. Não sei se é. Exatamente. Esse mas é o ponto vem que pra ser. A gente vem conversando já. A gente falou isso até todo no procedimento pré-draft, que é um cara que a gente não vê como uma certeza tão grande na NFL. Mas assim, eles precisavam de um wide que chama essa responsabilidade. O Matthew Golden não ia durar mais muito tempo no board. Então assim, acho que eles têm uma seleção ok, mas aí a gente começa a entrar mais pra dentro do draft e a situação vai começando a ficar um pouco mais feia. Eles pegam o Anthony Belton no segundo round, que é um tackle que, com todo respeito, ia estar lá no dia 3. Ele ia estar lá no dia 3, sabe, no NC State. Eu acho que não vejo necessidade, e assim, com todo respeito, tinham outros tackles até mais agradáveis que saem no terceiro. E aí você fala de terceiro round, eles vão de wide de novo. Savion Williams de TCU. Gente, tem 1 milhão de depth de wide receiver. Pô, Romeo Dobbs, Dontavius Wicks, o Jalen Christian Watson, Jalen Reed, tem 1 milhão de wide porque pegou outro, sabe? E aí depois você vai e busca o rapaz que estava até no draft, o commissioner foi lá, o edge rusher de Texas A&M, me fugiu o nome dele, é um nome um pouquinho diferente. Também é um cara que... O que jogava do outro lado do Isso, esqueci o nome dele. Não, mas o Nick Sporton eu acho que não. Não era o Nick Sporton. Cara, enfim, é um outro edge rusher que sai pra eles no terceiro round também. É um cara que é uma tape, não impressiona, tinham outros edges com upside maior. Assim, a verdade é que o Packers acaba que eles tinham needs vindo pra esse draft e eles conseguem só suprir uma, né? Enfim, eu acho que o Anthony Belton não veio pra resolver a OL. Enfim, eu acho que ele é uma aposta e, com todo respeito, o Packers precisava de uma certeza, não de uma aposta na OL. E assim, eles não trazem corner pra situação do Jerry Alexander, acho que eles são muito confiantes que o Jerry Alexander vai ficar. Mas assim, já perderam jogadores, sabe, pra free agency esse ano na posição de DB, que vale entrar nesse rolo. E assim, com todo respeito, eu acho que os linebackers, eles mal utilizaram o Quay Walker. Assim, o Quay Walker foi um cara que foi mal utilizado dentro da defesa do Packers. E eles pegam outro cara que é igual ao Quay Walker. No quarto round. A verdade é que assim, quando a gente fala sobre vencedores e perdedores, a gente julga se o time vem melhor pós-draft. Ou se ficou a mesma coisa. Porque pior, sinceramente falando, é difícil você ficar pior depois do draft, porque você está bem recebendo jogador. Mas se o seu time não muda muito, para mim é um time que é um perdedor. Né? E eu separei o Bengals como um desses times, porque assim, o Bengals, a gente sabe o problema que eles têm com o cap lá. Eles pagaram o Jamar Chase, pagaram o Burrow, pagaram o Higgins, e eles pretendem ainda deixar o Hendrickson lá.
né? Estão ainda em processo de negociação. E eles precisavam de um edge, né? E eles pegaram o Jamal Stewart no primeiro round, que é um cara que eu não vejo ainda ele pronto para impactar desde o dia 1. E o Bengals é um time que precisa impactar do dia 1, porque ele ficou isso aqui de ir para os playoffs. Então o Bengals não está num sistema de reestruturação, de rebuild, que ele está pensando 2, 3 anos. Se você tem o Burrow, Chase e o Higgins, você não pode pensar daqui a 2 anos, você tem que pensar no agora. Né? Ou então, se você quer pensar daqui a 2 anos, você traga jogadores para aliviar o seu cap e falar assim, ó, a gente pagou o Higgins, mas daqui a 2 anos ele vai meter o pé, a gente vai liberar o cap e a gente vai ter outro wide lá. E assim, aí eles me trazem um linebacker no segundo round, que é uma das posições, assim, sinceramente, falando de draft, que menos tem valor hoje em dia, né? E você não vê muito impacto no dia 1 ali, né, nesse time. Eu acho que o running back não é a solução para esse time, o Chase Brown. Mas eu acho que ele teve uma temporada, principalmente do meio pro final da temporada, ele deu uma crescida, mas eu acho que eles veem que não é um problema, eu acho que esse é o cara deles. Mas numa classe de tantos running backs bons, eu acho que você podia ter impactado ali o seu ataque de uma forma diferente. Porque assim, é muita pressão no Joe Burrow, cara. Tem que passar a bola 45 vezes. Então, mas eu acho que o problema, eu acho que isso vai mais da OL do que de qualquer coisa. Eu acho que falta... Que inclusive também não foi resolvido. Exato. Não, exatamente, mas eu acho que o problema sai disso. Eu acho que não é muito, pra ser sincero, o Chase Brown, assim. Eu acho que é mais a OL. Eu acho que... Mas você acha que se ele tivesse uma OL sólida, o Chase Brown seria um carregador de piano? Eu não acho. Não, eu não acho, porque quando você tem um algo espetacular com o Brady, nunca vai ser. É igual o running back do Chiefs. O Burrow, desculpa. É igual o running back do Chiefs. Ele nunca vai precisar ser um carregador de piano, porque tem uma onda. Você tem um exímio lançador. Mas o Pacheco tem essa qualidade. Não, ele tem essa qualidade. Mas eu acho o Pacheco o cara não é demais. Eu acho o Chase Brown mais running back até que o Pacheco. Só que eu acho que o Mahomes é uma pessoa que eu... Acho que é uma discussão. Cara, o problema é que você tem o Burrow, você tem o Mahomes, você tem que tirar a gente do boxe, não tem como. Se você dá espaço pro cara, você vai tomar. Aí fica muito mais fácil o cara correr. A gente sabe como é isso na NFL. O QB que mais machuca com o braço na NFL, tá, que é o Mahomes, sem dúvida, porque é o maior talento. E você vai dar espaço para jogar aqui, porque eles vão ter que tirar a gente do boxe. Se não tirar, ele vai ganhar agora, ele vai jogar no número certo, é um jogo de números. Porque o Pacheco é um cara que ele já deu umas pisadas na bola firme, né? Mas aqui o ponto também não não vamos entrar nisso aí. O Pacheco o ponto era o Bengals, que na minha opinião não fortaleceu sua OL, não pegou jogadores que precisava para o dia 1 para impactar o jogo agora, e não saiu do draft muito melhor do que deveria, do que poderia. Né? Acho que essa é a minha opinião. Bom, Money Down, by Bet Nacional, então a gente tem que dar nossas dicas para vocês dessa semana. Como a gente está fazendo o programa na segunda, tem várias opções. Vou começar falando sobre NBA. O meu New York Knicks está 3-1 contra o Detroit Pistons. Tem sido um duelo de boxe, porrada de um lado, porrada do outro, o jogo sendo decidido no final. E agora o Knicks ganhou os 2 jogos na casa do Pistons. Tá? A série está 3-1 para o Knicks. E o Knicks pode fechar a série agora no Madison Square Garden, né? E eu vou pegar um handicap a favor do Pistons. Por quê? Todos os jogos foram decididos no finalzinho, pau a pau, e tá pagando mais 10 pontos, tá pagando 1,45 pro Detroit Pistons. É um time que precisa ganhar esse jogo, senão acabou esse ano, né? Teve muito discussão sobre a arbitragem nesse último jogo, dizendo que o Knicks foi favorecido. O Knicks não é um time de ganhar de 20 pontos de ninguém. Então eu acho que se o Knicks ganhar e fechar essa série vai ser ali alguma coisa close, né? E eu não me assustaria de jeito maneira se o Knicks entregasse esse jogo, porque é isso que a gente faz há 50 anos. Então, assim, pegar esse handicap de 10 pontos a favor do Detroit Pistons, para mim, é uma aposta segura, né? Tuninho, qual a sua boa pro nosso querido futebol? Cara, o Fluminense, ele vem de uma derrota pro Botafogo feia. Afinal, vem de 8 derrotas pro Botafogo, é a maior freguesia da história do clássico. Né? E só vitórias, tá? O Botafogo, dos últimos 8 jogos, quando o Fluminense venceu as 8. É bizarro. Eu nem lembro de uma rivalidade que tenha ser tão absurda assim, uma dominância em uma escala de tempo tão grande assim, né? Já vem, acho que para 3 anos o Botafogo ganhando o Fluminense sem parar. Bizarro. Mas, depois dessa derrota, o Fluminense vai jogar em casa contra o Sport, tá? Pagando 1,72 para a vitória do Fluminense. Lembrando, cara, que antes desse jogo do Botafogo, o Fluminense veio jogando muito bem, cara. O Fluminense ganha do Santos no Maracanã, o Fluminense com o Renato Gaúcho a 100%,
O Fluminense joga na Sul-Americana poupando os jogadores e mesmo assim tem conseguido vitórias. Então o Fluminense, essa primeira chegada do Renato tá vindo muito bem. Teve essa derrota do Botafogo, já era meio esperado até pelo histórico, mas acho que o Fluminense vence do Sport, tá pagando uma de 1,72, eu acho muito alto para um Fluminense com um time que tem jogando em casa quando o Sport não vencer esse jogo. E se você não confiar tanto assim na vitória do Fluminense, o dupla chance deve estar pagando ali em torno de 1,20. E você pode combinar com outra coisa também, porque a dupla chance do Fluminense contra o Sport talvez é uma das mais seguras que eu tenha visto aí no futebol, porque o time do Sport é horroroso, é muito ruim. E o time do Fluminense, querendo ou não, ele tem uma defesa um pouco segura. Não é um time de tomar muitos gols. Quando joga em casa, joga pra frente, joga pressionando o adversário. Então, com certeza aí essa dupla chance também tá valendo. Fofo, qual a boa? Uma das belezas da gente estar gravando o programa no começo da semana é porque eu posso falar de Copa do Brasil na metade da semana. Na quarta-feira a gente tem Botafogo e Capital do Distrito Federal. O Tuninho acabou de falar, o Botafogo ganha uma vitória gigantesca contra, assim, o rival em casa e joga em casa de novo, né? Joga em casa contra o Capital do Distrito Federal, um time da Série D. Meu Deus. Um time que acabou de se classificar para a Copa do Brasil, enfim, recentemente, né? Subiu recentemente para a Série D. Então, o Botafogo tem tudo para ganhar esse jogo, não só ganhar, mas ganhar bem. Se classificar, o Botafogo passou uns vexames recentes na Copa do Brasil, né? Quer evitar isso. Então, assim, a odd para o Botafogo ganhar é um handicap de menos 1,5, ou seja, ganhar de 2 ou mais gols, está em 1,56, que é algo que tem muito valor. A gente já analisou outros jogos que eram sobre times de Série A contra times de Série D, e esse é o que mais me chamou a atenção. É um time do Botafogo que vai recuperando as suas forças para engrenar nessa temporada, agora assim, entrando de cabeça mesmo nesse campeonato brasileiro, enfim, e nas disputas das torneios internacionais. Acho que é uma vitória boa na Copa do Brasil, enfim, com todo respeito ao Capital do Distrito Federal e todos os seus torcedores, não bate de frente com o Botafogo. Tem valor demais. Então é isso, galera, mais um programa entregue. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, vamos pra cima que ainda tem muita coisa pra acontecer nessa off-season aí. Galera, com certeza. Valeu, galera.